Estamos falando sobre o tema da sincronicidade e probabilidades. O número de combinações possíveis em uma tiragem de tarô é extremamente elevado. Dependendo do método de tiragem, poderá atender ao infinito das combinações. Um baralho padrão de 78 cartas, o número de arranjos embaralhados, a quantidade fatorial é astronômica. Aproximadamente 10 elevado a 113 da potência. É um número basicamente igual a 312 bilhões, 602 milhões, 410 mil, 273 combinações. Em um método específico, por exemplo, a tiragem de 3 cartas, que é muito comum de ser usado, o número de permutações é de 4.564.560 combinações. Esse é um número gigantesco, mesmo sendo menor que o outro, né? Se as orientações invertidas não forem consideradas, ainda por cima, mas caso consideradas, o número alcança 36.516.480 combinações de 3 cartas. Em uma tiragem com o método Cruz Celta de 10 cartas, o número de permutações vai para a ordem de 4,5 quintilhões. Isso sem considerar a mudança de orientação das cartas. E eu não vou nem conseguir conceber uma imagem disso na minha imaginação. O tanto de tiragem que dá. Essa mudança da orientação das cartas é aquilo que chamam de cartas invertidas, que tem gente que gosta de usar desse estilo para alterar a circunstância de como que vai ser a leitura, né, da tiragem. Mas sem isso já dá 4,5 quintilhões de combinações. Meu Deus! E Nossa Senhora! Diante desta vasta quantidade de combinações, das quais provavelmente cada tiragem de cada pessoa seja única e nunca mais vai se repetir, como podemos conceber um diálogo intuitivo que comunique com a realidade da pessoa consulente? Como que um jogo de carteado ultrapassa as barreiras subjetivas e se conecta com algo profundamente atemporal? Isso ficará para quem quiser conhecer o novo tarô de Urano, que é aquela obra gigantesca. Então, ainda dentro dessas lendas sobre a origem das cartas, encerrando os casos, né, das lendas que inauguraram o imaginário das pessoas que se interessaram pelas cartas arcanas, antes de adentrarmos na real história do tarô e de cada um dos arcanos maiores que serão essas aulas, vamos conhecer um pouco da organização da autora Isabelle Naldoni para a pesquisa sobre o surgimento das cartas. Mediante o mito fundador que repercute sobre o tarô, a autora demonstra que Gebelin relacionou tais origens ao Egito, justamente no período da egiptomania europeia, algo que ocorreu durante o século XVIII, principalmente. De fato, houveram jogos e consultas oraculares no Antigo Egito, mas nada que se comparasse ao surgimento de lâminas douradas de um tal livro de Thoth, como ocultistas do século XIX vieram afirmar posteriormente à corte de Gebelin. A ideia sobre sermos responsáveis pela nossa realidade é muito atual. Está muito distante dos nossos antepassados e suas ideias sobre o destino, sorte, fortuna, providência ou fatalidade. Por essa realidade conectada ao destino, já constado nas escrituras da vida, sempre houveram pessoas que buscaram predizer o futuro e organizar combinações jogáveis. Um desses organizadores foi o autor da obra O Livro de Passatempo da Fortuna dos Dados, chamado Lorenzo Spirito, publicada pela primeira vez em 1500. Uma de suas reedições de 1510, que se encontra na Biblioteca de Genebra, revela em sua página introdutória a arte dos reis que se dirigem às perguntas, algo que provavelmente foi levado para a arte da roda da fortuna no tarô. E aí, como vocês podem ver, a ilustração de Lorenzo Spirito no Le Livre dos Passatempos de la Fortune des Dés, de 1510, que está na Biblioteca de Genebra.
Então começaram a ter coisas na história sobre jogatinas e mudanças de hábitos, que não saberemos quando a humanidade iniciou suas habilidades de jogar para aprender, muito menos quando isso se incorporou nas tradições xamânicas como forma oracular. Talvez no uso de pedras polidas e ossos, talvez na evolução da fiandeira e da costura. Sabemos que um dos primeiros jogos organizados em forma de tabuleiro é datado de pelo menos 5.000 anos atrás, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E é conhecido como Mehen, ou Mehen, não sei dizer. Nome de uma divindade serpente que protege Ra. E ela é esculpida em um disco e usados dados, pedras polidas e outros objetos esculpidos. O objetivo é chegar ao seu centro. E além de ser encontrados inúmeros desses tabuleiros, há uma imagem do jogo na tumba de Hesha e o nome na tumba de Rahotep. Meu quemetiano deve estar massa. Embora nos milênios vindouros a cultura cristianizada da Igreja Católica buscava manter uma rigidez e um senso pueril nas pessoas, passou a proibir jogos de tabuleiros e de cartas, mas já estavam impregnados nas culturas da Europa nos séculos 13 e 14. Claro que isso não adiantou, né? Então o Estado passou a taxar os jogos e apontar que, ao invés de fonte de desordem, eram símbolos de aspiração à ordem, tal como o xadrez foi concebido nos escritos da época. E talvez por conter nas peças maiores formas da supremacia da cavalaria, igreja e corte imperial, será que é por isso que o xadrez foi dito sobre a ordem e tudo mais? Questionamentos. No início do século XV, essas hierarquias da nobreza causaram uma expansão revolucionária aos carteados no Ocidente, como aponta Isabelle Naldoni em História do Tarot. Na possibilidade do surgimento do tarô, que talvez fora na Idade Média, se deferiu os jogos de tabuleiro com os de cartas, devido à premissa de que as peças do tabuleiro são expostas e avançam de acordo com a estratégia de cada jogador. Já as cartas permanecem ocultas para os outros jogadores e sua distribuição e uso dependem do acaso. Mas e as cartas do tarô? De fato, elas chegaram na Europa no século XV, após a invasão do Império Bizantino pelos otomanos. Sua rota parece vir de uma província grega no Épiro, o Pequeno Egito. Ou seja, chegaram quando o carteado já estava presente na Europa desde o século X, com o uso de ferramentas orientais que faziam impressos de dominós em papéis. Caso você conheça o jogo de dominó, naquelas peças, quando começa a ter mais distribuição de papel e tinta, eles imprimiam para ficar mais fácil jogar o dominó. Então talvez daí surjam as primeiras cartas, e não como arcanos já mágicos para o tarô. Aí tem um QR Code aí para poder ver um desses impressos já antigos das cartas do tarô de Jean de Dalle, em Lyon de 1450 a 1480, ou seja, no século XV. Fonte da imagem Harry Book by Daniel Crouch. Esse QR Code está aí para quem estiver assistindo em tela e quiser usar o celular, mas eu vou deixar o link também na descrição. E outros 4 sites com obras medievais do tarô, do Daniel Crouch, ou Crook, no livro raro. Todos esses links estarão aí. O Protótipos do Conjunto de Cartas de Baralho Imperial. Também tem a coleção de Edmond de Rothschild no Louvre. E artes e referências sobre os Triomphe, um baralho italiano do século XV. Que desde o real surgimento do tarô, o mais antigo e bem preservado atualmente, se trata de um baralho de luxo, de grandes dimensões, conservado na Alemanha, tendo em sua maioria 4 sequências com 3 figuras e 10 cartas numeradas. Ou seja, os primeiros baralhos de tarô compreendem entre 52 cartas e alguns outros apenas 32 cartas fixadas em modelos padrões. Guarde essas informações para o futuro, pois o baralho em si de tarô, as cartas nunca foram o padrão como se acredita hoje em dia. Muito menos as suas numerações. Em essência original, são essas sequências de figuras e cartas numeradas onde as 3 figuras se diferenciaram conforme o país que foi
que foram emergindo, né? Rei, rainha e valete na França, por exemplo, rei, cavaleiro e valete na Itália e na Espanha. E na Alemanha as figuras são modificadas a depender do estilo do jogo. Os primeiros documentos que mencionam sobre as cartas ainda não se referiam ao tarô. São datados do final do século XIV, no pronunciamento de um filho de comerciante em agosto de 1381, onde o tabelião Laurent Aicardi, em Marsella, sul da França, anota a promessa do jovem de que não irá jogar, além de outros jogos, um tal de Naipi. O carteado que percorria por ali desde o século XIII, como sugere um documento datado de 1299 de Pipozzo de Sandro, mencionando o uso de dinheiro em um jogo de cartas. Embora estes sejam os primeiros documentos escritos sobre tais jogos de cartas, isso aponta o uso de cartas já desde antes, para estar tão assimilado pela cultura da época nas jogatinas. Consegue imaginar isso? As datas anteriores podem ser contestadas, uma vez que tais documentos são cópias registradas datadas do século XV. Mas há um documento incontestável, um decreto de Florença, assinado em maio de 1376, que proíbe um jogo chamado de Naipe, onde refere que o jogo surgido na região há pouco tempo, ou seja, não foi fabricado naquele local. Trazia o nome de Naipe, ou Naibi, não sei. Em 1377, um frade dominicano chamado Johannes de Rheinfelden, próximo a Basileia, na Suíça, escreve o Tractatus de Moribus et Disciplina Humanae Conversionis. Ali o frade descreve que um jogo de cartas chegou até eles naquele ano. Então, eis que surgem as nobres cartas. O primeiro registro que enaltece as cartas é deste frade, Johannes de Rheinfelden. Escreve que nele, no Ludus Cartarum, o estado do mundo nos tempos atuais e modernos é descrito e representado de maneira perfeita. O estado do mundo daquela época era visto sob a ótica da monarquia. O frade descreveria que as cartas contêm reis, rainhas, marechais que o acompanhavam sobre aquele mundo medievo. Ele também introduziu a ideia de que havia bons e maus emblemas, embora não os descreva além disso, e sobre a jogabilidade das cartas. Em cartas preservadas que contêm reis e rainhas, um dos mais antigos encontrados é o baralho de Stuttgart. Aí está o baralho de Stuttgart, de 1427 a 1431. O link também estará na descrição do vídeo, onde podemos ver umas artes emblemáticas bem medievais, as caças de campo desse povo nobre que não tinha nada para fazer, melhor da vida. Eis que surgem as nobres cartas. Ao longo dos séculos, as cartas vão sendo preenchidas de novidades. As cartas da corte imperial surgem no século XV. Essas cartas, com os 4 naipes clássicos, surgem no século XVII, numa clara alusão aos brasões das nobrezas impressas nas cartas 2 do século anterior. Um século antes, no século XVI, Pietro Arentino escreve Le Carte Parlantes, em Veneza, no ano de 1545. Neste livro, ele descreve o efeito nefasto dos naipes. E em 1720, no século XVIII, o jesuíta Gabriel Daniel associava os naipes aos efeitos da guerra. E ainda estávamos longe do graal especulado por Eliphas Levi e Papi. Há apenas um relato do século XVI, quando um matemático e astrônomo chamado Jean Gosselin passa a trabalhar como bibliotecário do rei da França. E em 1582, este bibliotecário havia estabelecido as correspondências entre elementos alquímicos, estações e pontos cardeais nas insígnias das cartas, mas apenas para as insígnias francesas. A primeira referência registrada sobre cartas do tarô foi encontrada por Thierry de Pauli, próximo aos anos de 2016. Inclusive, ele tem muitos artigos disponíveis gratuitamente na plataforma academia.edu, vou deixar aí para quem quiser acessar.
e tentar traduzir, porque estão em inglês, em francês, mas ele tem bastante estudo sobre história dos jogos em gerais. Para quem interessa sobre teoria dos jogos, aplicabilidade, né, em grupos e tal, é interessante. Nessa primeira referência, um tabelião dos Médici do século XV, setembro de 1440, chamado Justo Justi, relata ter doado ao senhor Gismondo um jogo de naipe de triunfos. Triunfos foi a primeira referência ao estilo de cartas de tarô, até hoje muito utilizado. Os inúmeros artigos sobre o estudo histórico de diversos jogos do historiador Thierry de Pauli você poderá encontrar disponível gratuitamente aí para leitura, como eu havia referido. Os jogos de triunfo são registrados em encomendas datadas desde 1442, onde Giacomo Sagramoro, um pintor na cidade de Ferrara, foi encarregado de produzir 4 jogos de triunfos. Outros documentos são encontrados sobre tais encomendas de 1445 até 1450, quando, em dezembro de 1450, o Duque Francesco Sforza, ou Sforza, solicitou ao seu tesoureiro de Cremona que encomendasse 2 jogos de triunfos, dos mais belos que puderes encontrar. Em outubro de 1452, um condottiere a serviço da família dos Visconti pediu para Bianca Maria Visconti um jogo de cartas de triunfos. O marido de Bianca, o Francesco Sforza, mandou o mesmo tesoureiro de antes, Antônio Treta, que ornassem as cartas com seu brasão nas artes. Da família Visconti, que provém os mais antigos tarôs conservados até hoje. Tratam-se de 239 cartas mais bem preservadas do que os tarôs impressos, por serem pintadas à mão com pigmentos preciosos sobre um fundo de ouro. Bonitas artes viscontinas escosianas. Bem, você deve ter percebido que eu falei sobre 2 nomes, chamado Eliphas Levi e Papi. Vamos falar um pouco sobre isso antes de darmos andamento aos slides. Falar sobre quem eram esses boêmios que Papi se referiu. Que eles costumavam a ser citados como o povo depositário do tarô, iniciático e responsável por tê-lo levado à Europa. De fato, eles chegaram ao continente no século XV, fugindo da invasão do Império Bizantino pelos otomanos. Mas eles não vêm do Egito, esse povo boêmio. Eles vêm desse pequeno Egito, a província grega do Épiro. Em Paris, eles passam a ser notados pela primeira vez em 1427, ou seja, chegaram quando as cartas já estavam presentes na cidade. Podemos nos perguntar como esses povos errantes teriam tido acesso a baralhos principescos, cujos conteúdos evocam claramente o estilo de vida aristocrático ocidental. Na realidade, a suposição de que os boêmios teriam utilizado os tarôs desde o princípio vem de Jean-Alexandre Vaillant, que em 1851 publicou A Bíblia da Ciência Boêmia, e em 1857 os Roma, História Verdadeira dos Verdadeiros Boêmios, tema retomada em seguida pelo influente ocultista Papi em Tarô dos Boêmios. Em 1889, o Papus os descreveu como um povo encarregado de transmitir desde a mais remota antiguidade o ensinamento oculto e detentor da Bíblia das Bíblias, o Tarô, o livro de Tote, Hermes Trismegisto, o livro de Adão, o livro da revelação primitiva das antigas civilizações, como se referiu Papi. Uma herança de peso, né? Mas, todavia, o surgimento de imagens em papéis impressos na Europa em si, no mundo ocidental, foi por volta de 1400, o surgimento da gravura em madeira, quando ela encontra o papel que circula em quantidade cada vez maior naquele tempo. Esse tipo de impresso foi inventado na China por volta do século II dessa era comum e difundido entre os árabes. Depois na Espanha mourisca, depois o papel chegou ao Ocidente no século XII, inicialmente na Espanha.
Cita-se que 1276 como a data do surgimento dos primeiros moinhos de papel na Itália. Então, por volta de 1250, os cruzados franceses teriam construído moinhos em Auvergne. Em 1390 a 1410, essas imagens impressas eram adquiridas para devoção pessoal. As pessoas as prendiam imóveis ou as carregavam consigo, igual qualquer altarzinho de interior, de senhorinhas, de senhores que você vai ver aí que pratica, por exemplo, o catolicismo, né? Religiões hindus, o povo tem muito essa coisa de pregar essas imagens. E sempre teve em qualquer outra região também, na verdade. Né? E essas folhas de devoção constituem uma forma de arte nova e revolucionária para esse pessoal da época do século XIV. Uma arte em folhas única e ilustrada e uma arte barata. No início, trabalhadores de imagens e talhadores fabricavam tanto estampas religiosas quanto cartas de jogos. Então, podemos nos perguntar a respeito de seu parentesco ao observarmos algumas gravuras antigas. As mais antigas cartas criadas puderam ser diretamente inspiradas em gravuras e iluminuras da época. E somente no início do século XVIII, por ali, em meados, que Eliphas Levi vai descrever, vai ter esse interesse em colocar coisas sobre o que ele estava estudando, sobre tradições herméticas que eram passadas para o sacerdócio católico, onde ele estava trabalhando, né? Eliphas Levi é outro nome, chegaremos lá, mas ele é colocado pelos pais, né? Que viam que ele era um artista promissor e gostava de estudar desde criança. O pai dele era um sapateiro muito comum, a mãe era apenas dona de casa para aquela época, né? Que não recebia nada por isso, a não ser só a culpa cristã de ter que ser mãe e cuidar de casa. E eles, não tendo condições financeiras, colocam o filho para estudar nos clérigos, né? Até pouco tempo atrás era muito comum, né? Os pais mandarem os filhos para estudar nas igrejas e tudo mais. E Eliphas Levi foi um desses, só que ele começou a assimilar essas coisas que já estavam vindo ali de outros clérigos já que gostavam das cartas, dessas virtudes imperiais, né? Pagar o pauzinho deles para a nobreza e tal. Eliphas Levi foi para outra direção do estudo místico e humilde, embora é uma pessoa de sua época que vai falar besteira sobre mulher, né? Um cara pouco depois dele não foi muito diferente, estou falando de Sigmund Freud, mas o Eliphas Levi vai fazer essas primeiras características que a gente tem então de encontro com os caminhos cabalísticos que estão retratados nas letras, nas insígnias hebraicas, e a partir disso ele vai também se comunicar com cartas, com o então Papi. Papi vai fazer depois as suas descrições, algumas coisas muito próximas daquilo que a gente ainda lê hoje em dia, mas começa dali todas essas histórias. Então, século XVIII, século XIX e, enfim, século XX, quando surge o Rider-Waite-Smith, que vamos ter mais essas interpretações atuais. A origem do tarô falava de algumas virtudes ali, né, para a parte da nobreza, passava como esse entendimento para poder criar clareza, entendimento sobre a vida. Também tem esses fenômenos muito supersticiosos de achar que tem um destino e tal, que as pessoas comuns começaram a gostar desse tipo de carteado. Daí sim o carteado começa a tomar padrões para ficar mais fácil do entendimento da época. Então, quando de fato nasce o tarô moderno? Houveram diversas outras reproduções dessas iluminuras douradas nas reproduções artesanais de baixo custo e fácil acesso, entre tentativas de criar um próprio sistema de triunfos, muito antes do conhecido atualmente como tarô de Marsella. Tais cartas anteriores são conhecidas por seu nome de registro, algumas nomeadas de tarô de Carlos VI, tarô d'Este, do século XV, ambos, o tarô de Visconti, de Modrone, do século XV também, tarô de Mantegna, do século XV, baralho de Michiat, do século XVII, XVIII, e o Tarotino de Mitelli, do século XVII. E o icônico tarô que teria influenciado o tarô de Pamela Smith e Arthur Waite, chamado Tarô de Sola Busca, de 1491.
como podemos ver aí, as iconografias de Solabusca, realmente uma arte incrível, né? Muito linda. Vou deixar esse site aí também na descrição para você poder ver mais outras artes dessa iconografia tarótica. Fazendo uma breve leitura sobre as listas mais antigas de tarô que se tem registro, de imediato podemos constar que a ordem dos trunfos ou arcanos são diferentes daquelas conhecidas hoje como tarô de Marselha. E algumas cartas não trazem o mesmo nome. Por exemplo, El Gobo, que seria um nome para o Corcunda, a figura mais tarde será chamada de eremita. La Sagita, a flecha, evoca o traço de raio que fulmina a torre. E no tarô de Marselha ela ainda era chamada de Casa de Deus. Esse documento, conhecido a descrever uma lista dos trunfos do tarô, é um sermão manuscrito e anônimo dos anos de 1470 a 1500, contra os jogos a dinheiro. Os sermões sobre o jogo de dados, de um autor que possivelmente foi um padre, descreve e condena o uso de dados e das cartas comuns nomeadas como naipes italianos, copas, espadas, bastões e denários. Em seguida, ele cita os triunfi, ou os triunfos, nomeados e ordenados segundo a lista com os seguintes comentários. Primus dicitur el bagatella, etiet omnium inferior. O primeiro é chamado de mago e é o mais baixo de todos. Depois ele fala de mais alguns, mas lendo os mais interessantes, o número 4, la papessa, o miseri vodo negat cristiana fides, a papisa, ó miserável que nega a fé cristã. Você, uma figura feminina representando o Papa, será que a gente encontra o dilema do patriarcado católico? E entre essas tem l'amore, né, o amor, tem outras chamado de o anjo, a justiça está lá no número 20, então tem uma grande diferença. Tem o El Mundo, o mundo, que ele coloca como ou seja, Deus Pai, na 21, e na 22 é o Mato Sine Nulla, Miserviolint, eu acho que é assim que ele o louco sem nada, a menos que o queiram. Então, dessa listagem, fica muito bem visto que os tarôs, antes de serem conhecidos como tarô de Marselha e os mais modernos, tiveram uma diferenciação nos nomes e nas numerações. Somente entre os séculos 17 e 18 é que os primeiros formatos utilizados para moldar as cartas é que foram consolidados como tarô de Marselha. O primeiro modelo que apresenta conformidade com as edições do século XIX é de Jean Noblet em Paris, de meados do século XVII. Embora este tarô foi ser mundialmente conhecido já no século XX, a partir de 1949, que foi devido à divulgação de Paul Marteau no seu livro Le Tarot de Marseille. Ao longo de 6 séculos, as características de formação de conjuntos de 4 naipes e cartas de triunfos perdurou. Desde o século XV, já se tinha uma formação de 78 cartas, onde 22 seriam os trunfos, que variaram suas representações diversas vezes ao longo do tempo. Enfim, chegamos onde as amálgamas simbólicas se amarram no fenômeno do tarô como uma ferramenta mágica. No século XVIII, havia um famoso cartomante que indicava o uso da leitura de cartas para práticas divinatórias. Seu nome era Jean-Baptiste Alliété, vulgo Eteila. Devido ao seu pseudônimo em livros publicados, tais como o periódico sobre cartomancia em geral, de 1770, Maneiras de se recrear com baralhos de cartas chamada Tarot, de 1785, e o primeiro baralho desenhado para fins ocultistas entre 1788 e 1789. Eteila também ficou conhecido como o primeiro a afirmar que as cartas vieram de tradições místicas do Antigo Egito. Desconsiderando essa ideia da egiptomania de sua época, é certo que a mudança da anterior carta papisa para a atual alta sacerdotisa se deve ao seu esforço espiritualista, e ele que vai descrever aquela forma que a alta sacerdotisa ainda vai ser ressignificada em outros tarôs.
E é somente em 1856, com a publicação da então primeira obra ocultista, que veio a ser a fonte inicial das ordens esotéricas modernas, é que o tarô passou a ser relacionado intrinsecamente com a Cabala. Essa obra é Dogma e Ritual de Alta Magia, de Alphonse Louis Constant, conhecido como Eliphas Levi. Embora o esforço para que os estudos sobre Cabala são referidos a Pico della Mirandola, que viveu entre 1463 e 1494, foi Eliphas Levi quem fez a primeira ligação da Cabala com o tarô. Os 22 trunfos, agora chamados de arcanos com seus mistérios maiores, correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico nessa compreensão ocultista. E como essas aulas eu vou passar mais a parte histórica dos autores, a partir de Eliphas Levi, que descrevem como ler as interpretações das cartas dos arcanos maiores, mas os arcanos menores então são colocados como cada 4 nessa parte dos 10 arcanos menores, seus mistérios menores, eles são colocados referidos os 10 nós, as 10 esferas, digamos assim, as sefirotes, as sefiras que estão nos nós de amarras de energia da árvore da vida e do conhecimento. Eliphas Levi, Papi e Oswald Wirth começam com a primeira letra, Aleph, com um mago. Autores da tradição anglo-saxã, tal como Arthur Edward Waite, começam colocando a letra Aleph ao logo, onde franceses colocam Beth para a sacerdotiva e Waite deixa o mago nessa posição alfabética. Eliphas Levi publicou cerca de 40 títulos ocultistas e, embora muito esquecido, foi deste estudioso que temos o surgimento da integração entre tarô e magia cabalística. Após Eliphas Levi, inúmeros autores passaram a se dedicar ao estudo ocultista e correlações astrológicas cabalísticas e até mesmo a coisas herméticas ao tarô. Oswald Wirth foi um desses autores. Sua obra Os 22 Arcanos do Tarô Cabalístico influenciou diretamente a obra O Tarô dos Boêmios, de um médico e ocultista chamado Gerard Anaclet Vicente Encausse, ou Encausse, mais conhecido como Papi, ou Papas. Oswald Wirth nasce em 1860, mas vem a publicar seu tarô e suas obras somente nas primeiras décadas do século XX. Em 1889, Wirth faz os desenhos do tarô de Papi, quando este lançava o tarô dos Boêmios. Papus veio a lançar cerca de 260 títulos ao longo da vida. Inclusive, a estrela de 7 pontas já estava sendo desenhada nas cartas encontradas por Papi, encomendadas por Papi, embora muitos estudiosos atuais considerem que foi Crowley quem a divulgou pela primeira vez. Não foi. O mais célebre tarô e mais difundido do que o tarô de Marseille é conhecido como tarô de Rider-Waite, que, na verdade, o editor que faz a impressão das cartas, a editora ou o editor é chamado de Rider, e o Waite, né, o Arthur Edward Waite. Mas quando que isso começou? Na Inglaterra do século XIX, em 1888, mais especificamente, um pequeno grupo de teósofos organizados por Samuel Liddell MacGregor Mathers fundaram a Hermetic Order of the Golden Dawn. E até mesmo há uma discussão em uma obra lançada no Brasil chamada A Golden Dawn, onde eles apresentam que ainda foi outra pessoa que chamou um pessoal, chamou ali uns 4, 5 para iniciar essa ordem esotérica, mas como foi Mathers quem mais divulgou, fez divulgação, convidou gente, fica parecendo que ele quem iniciou a Golden Dawn, mas ainda é outro sujeito que eu não lembro o nome. Se você tiver interesse, procura por esse livro A Golden Dawn, onde inclusive tem o livro T, do Kitty, sobre tarô. A Aurora Dourada, ela trabalhava em sintetizar informações provenientes da Cabala, da astrologia, neoplatonismo, cristianismo esotérico ou gnosticismo, magia medieval, franco-maçonaria, alquimia, mitos pagãos e tantos outros assuntos. Sua ideia era de elevar o nível de consciência humana para que esta possa se tornar um verdadeiro mago. E a Golden Dawn também desenvolveu diversos ritos complexos que mesclavam todas as noções que estudavam ao uso do tarô. Então, até mesmo em livros espíritas que começam a surgir entre os anos de 1920 e 1980, até eles sofrem influências desse pessoal aí, desse grupo esotérico.
médico. E é deste movimento que surgiu o então autor e entusiasta do tarô, Arthur Edward Waite, que nasce e vive entre 1857 até 1942. Ele traduzira as obras de Eliphas Levi e de Papy e publicou um livro em 1910 chamado A Chave Ilustrada do Tarô. Seu desejo por um tarô adaptado à tradição anglo-saxã e sua própria visão levou a convidar Pamela Colman Smith como membra da Golden Dawn e então a artista que ilustrou o tarô mais conhecido do mundo. Sim, mais conhecido do mundo, mais até mesmo que o tão dito primeiro tarô, que não é tarô de Marsella, o que é mais vendido até hoje, mais conhecido em vários países, é esse Rider-Waite-Smith, digamos assim, para ter aquela abreviação que é mais encontrada hoje em dia de RWS. E embora nos diários da artista ela descreve que não recebeu nenhum direito autoral por suas artes. Waite, se estiver no plano espiritual aí, estamos de olho em você, viu? Com o movimento da Golden Dawn instaurado na Inglaterra e ter se popularizado, outras figuras emblemáticas surgiram por ali. Publicado então em 1969, o Tarot de Thoth reproduz 78 telas pintadas entre 1938 e 1942 por Marguerite Frieda Broxham, mais conhecida como Lady Frida ou Lady Frieda, casada com o parlamentar britânico Sir Percy Harris. Edward Alexander Crowley, que viveu entre 1875 e 1947, foi processado por Mathers, saindo da Golden Dawn e fundando sua própria desordem esotérica. Utilizando de um livro da antiga ordem, enviava cartas para Lady Frieda Harris, especificando o que lia no Book T, e deveria contar nas artes de cada arcano do tarô aquelas descrições. A partir dos anos de 1980, 1990 e nos anos 2000 depois de Cristo, agora mais bem próximos, houve uma força crescente de artistas e intelectuais ao conhecimento ocultista e práticas de rituais mágicos. Atualmente temos centenas de milhares de tarôs pelo mundo e este número tende a aumentar. Inclusive diversas obras, como um que é muito famigerado pelos grupos esotéricos atuais chamado Jung e o Tarô, inclusive os jungianos também não gostam. Ele não é um livro escrito por Jung, mas a própria autora ela tem uma pegada muito interessante de ir observando sequências de desenvolvimento tanto psicológico quanto nos mitos, que às vezes uns mitos até bem desconhecidos, que ela intercala com o Tarô de Marsella. E a obra em si é interessante, apesar de não ser uma obra para aprender, sei lá, fazer tiragens de tarô. E dentro dessas novas obras artísticas e ensaios escritos, teóricos, metodológicos, com entendimentos esotéricos, temos o novo tarô de Urano feito por Bois. Essa é a Isabelina Aldoni, a historiadora da obra História do Tarô, que vou estar apresentando junto com a História dos Arcanos Maiores, na parte mais próxima da conclusão final dela, naquela monumental obra também, né? E ela é especializada em história de livros antigos, trabalha na Biblioteca Nacional da França, como eu me referi antes, além de ser taróloga, atriz de teatro e autora de contos. Este aí parece que sou eu, perto da biblioteca que eu tenho junto com a minha companheira e amada. Eu sou o autor do novo Tarô de Urano, e aí tem algumas das especializações que eu venho me desenvolvendo e vou me desenvolver ao longo dos anos. Bem, muito obrigado por ter acompanhado essas aulas, que era para ser a primeira aula e ficaram repartidas para poder até caber melhor, né, para o YouTube e tudo mais. Vai acompanhando aí, em breve já serão lançadas posteriores aulas, onde vamos ver a história dos arcanos maiores na ótica e na descrição de principais autorias que até hoje é muito utilizado nas leituras, alguns meio estranhos, outros interessantes. E é isso, muito obrigado, deixe seus comentários, deixe um joinha se tiver curtido essa primeira introdução também, e compartilha para ajudar o canal, tanto para outras pessoas aprenderem sobre as reais histórias do tarô. Até breve!